Um novo olhar para a vida, parte 3, capítulo 12. Ageu acordou de madrugada e chamou Benedito. Tio, preciso ir ao paiol, pois tenho ordem de contar as sacarias de grãos e entregar pela manhã para o doutor Silvério. Bocejando, Benedito perguntou, a essa hora? Já passa da meia-noite? Ageu falou sobre as orientações que recebera do patrão e Benedito exclamou, esse homem é esperto mesmo, hein? O que eles não sabiam era que Joaquim havia planejado roubar sacas de café naquela noite. Mas como havia bebido muito na venda de Salim, resolveu deixar para o dia seguinte. Tio e sobrinho saíram no meio da noite em direção ao paiol. Enquanto Benedito contava, Ageu anotava. A contagem resultou em 160 sacas de grãos. Depois, os dois voltaram para casa e assim a noite passou tranquilamente. No dia seguinte, Ageu foi até o gabinete de Silvério para entregar o total das sacas estocadas no paiol. Depois de examinar os números, o fazendeiro exclamou, aquele infeliz me entregou um total de 140 sacas, então ele está planejando roubar 20 sacas. Mas 20 sacas é muita coisa, Ageu falou. Não é, meu jovem, pois roubando de pouco em pouco, ninguém percebe. Muito obrigado. Faça isso esta noite também, mas lembre-se, não vá sozinho, e se porventura vir algum movimento estranho, venha me acordar. Ageu satisfeito perguntou, o que faço agora, senhor? Silvério pensou por alguns instantes e ordenou, você ajudará na cozinha para não levantar suspeitas. Faça tudo o que Maria e Zulmira lhe mandaram. O rapazinho saiu satisfeito, pois gostou da ideia de não ficar exposto ao sol o dia inteiro. Silvério levantou-se de imediato e foi ele mesmo conferir a contagem das sacarias. Joaquim, ao entrar no paiol, indagou. O que faz aqui, patrão? Estou a conferir as sacas de grãos, pois me pareceu muito pouco o que está aqui. O administrador, fingindo-se preocupado, falou. Posso fazer isso, afinal é minha obrigação. Com raiva, Silvério respondeu, de maneira alguma, quero fazer isso eu mesmo. Depois de quase 1h30, ele terminou a contagem e com seu livro de registro nas mãos disse, como pôde errar dessa maneira? Contei 160 sacas e na sua contagem são apenas 140. Joaquim respondeu com arrogância, desculpe pelo erro, e que não os comete, não é mesmo, patrão? O fazendeiro estava visivelmente bravo, de modo que decidiu vender as sacas naquele mesmo dia. Joaquim, ao ficar sabendo da decisão dele, ficou irritado, porém fingiu não se importar. Prepare as carroças, pois vamos levar as sacarias para vender, o fazendeiro disse. Joaquim objetou, doutor, o preço está muito baixo, o senhor vai perder dinheiro. Tem razão, vou pensar em alguma coisa. Silvério respondeu e saiu do paiol pensando, quantas vezes esse calhorda me roubou. Sentou-se em um banco sob a copa de uma frondosa árvore e continuou a refletir. Tenho que arranjar uma maneira de frear essa roubalheira, mas como, meu Deus? Ele não viu, mas nesse momento Zaqueu se formou à sua frente e falou, converse com o coronel Bernardi. Ele tem um paiol desativado onde poderá guardar os grãos. Diga Joaquim que vendeu o café ao coronel. Silvério não ouviu o conselho de Zaqueu, mas registrou aquelas palavras como se fosse ideia própria. Então avisou Bernadette que iria até a fazenda do coronel Bernardi, o que não causou nenhum espanto à mulher. Logo que chegou à casa do coronel, falou sobre tudo o que havia descoberto e, constrangido, perguntou, o amigo poderia me alugar seu paiol velho desativado? Bernardi respondeu, não se aluga nada a um amigo. Pode guardar aqui, vamos dizer a todos que eu comprei os seus grãos. Silvério agradeceu e, saindo com rapidez, voltou à fazenda para ordenar aos colonos que levassem as sacarias à fazenda de Bernardi. Ao chegar, viu as carroças em frente ao paiol, porém sabia que o número de carroças era pouco diante da quantidade de sacarias. Procurou por Joaquim e logo desconfiou que ele estivesse na venda. Dirigiu-se para lá. Aproximou-se da janela que ficava na parede lateral do estabelecimento e ouviu parte da conversa.
entre o administrador e Salim, e Joaquim dizia: esse doutorzinho é burro, vai vender as sacas de grãos nesta época. Como sabemos, durante a safra o preço cai muito. Silvério sentiu o sangue ferver, porém, como era um homem ponderado por natureza, continuou a ouvir a conversa. Salim respondeu: você está se arriscando muito, homem. Burro era o senhor Gumecindo, que foi roubado a vida inteira e morreu sem se dar conta disso. Se Salim fosse dono desta fazenda, já teria descoberto há muito tempo. Joaquim gritou: feche essa matraca, não vê que estou nervoso. Salim, sorrindo, retrucou: bem feito. Uma hora o ladrão perde o cavalo e parece que você vai perder o seu. Irritado, Joaquim pegou seu chapéu sobre o balcão no momento em que Silvério entrou e lhe disse: por favor, mande carregar todas as carroças e levar todos os grãos à fazenda do coronel Bernardi. Acabei de vender tudo para ele. Joaquim ficou transtornado com a notícia, porém se controlou, fingindo submissão. Vendeu por qual preço, doutor? Ele perguntou. Silvério, indignado, respondeu: não posso reclamar. Consegui um bom preço. Por que o coronel comprou seus grãos, se a fazenda dele é maior que a do senhor? O patrão, com sarcasmo, rebateu: ele é um excelente negociante. É por isso que se tornou o coronel destas bandas. Joaquim pensou: perdi um bom negócio por causa da cachaça, mas isso não acontecerá novamente. Silvério estava gostando de ver a frustração estampada no rosto do administrador. Você está pálido, Joaquim. Acaso não está se sentindo bem? Ele perguntou com sarcasmo. Joaquim, disfarçando, respondeu: acho que estou de ressaca. Silvério, ao perceber a mentira deslavada, respondeu: cuidado, homem. Não é só Deus que leva, mas a cachaça também. Levar para onde, doutor? Para o cemitério. Silvério respondeu e desatou a rir, deixando Joaquim ainda mais furioso. O administrador se afastou e mandou que preparassem as carroças, porém Silvério mudou de ideia e ordenou: não quero que vá de carroça. Por que investir tanto dinheiro naquele Ford semi-reboque? Além do mais, não judiará dos animais. Joaquim ponderou: mas, doutor, o único que dirige o caminhão sou eu e no momento não posso sair da fazenda. Silvério pensou por alguns instantes e falou: tem razão. Estacione o caminhão em frente ao paiol e mande carregar. Eu mesmo levarei a carga à fazenda do coronel Bernardi. Joaquim tinha ciúme do caminhão, afinal, ele era o único que dirigia aquele veículo de pouco mais de um ano de uso. Mas como não podia discutir com Silvério, foi até o paiol desativado, onde ficavam os automóveis. Silvério ficou observando os peões carregarem o caminhão e disse sorrindo a Joaquim: este veículo foi a melhor compra que eu fiz, pois levarei mais carga em menos tempo. O administrador, em tom jocoso, falou: doutor, dirigir o caminhão não é fácil. O senhor tem que controlar a carroceria sem contar com a folga do volante. Não se preocupe, eu estou acostumado, respondeu Silvério irônico. Depois, ele chamou um peão de nome Aloísio para ajudar a descarregar o caminhão na fazenda do coronel. Foram muitas viagens e já passava das 4 horas da tarde quando enfim esvaziaram o paiol. Joaquim olhava o caminhão ir e vir e com isso pensava: o doutor me enganou desta vez, mas juro por Deus que isso não acontecerá novamente. Silvério entrou em casa e ao ver a esposa disse: Bernadette, peça para Zulmira me arrumar o almoço, estou com muita fome. A mulher intrigada perguntou: por que não veio almoçar? Silvério, com discrição, respondeu somente: depois conversaremos sobre isso. Ela mudou o rumo da conversa, dizendo: pedirei para Maria José preparar a mesa. Não precisa arrumar a mesa, almoçarei na cozinha. Ela estranhou a atitude do marido, pois ele nunca havia comido na cozinha antes. Zulmira foi então arrumar o almoço, enquanto Silvério esperava no escritório. Ele se sentia vitorioso, mas sabia que tinha de manter a vigilância, pois Joaquim pensaria em outra forma de ludibriá-lo. Não demorou e Bernadette entrou no gabinete. Vá almoçar. E depois venha ao nosso quarto para conversarmos, pediu ela. Silvério levantou-se e foi à cozinha.
comeu e, obedecendo à esposa, foi até o quarto, encontrando-a perto da janela com seus bordados. O que está acontecendo? Ela perguntou assim que ele entrou. Você nunca se atrasa para o almoço, nem para o jantar, mas nos últimos dias isso vem acontecendo com frequência. Silvério ordenou. Venha até meu escritório, preciso lhe mostrar algumas coisas. Bernadette levantou-se, colocou seus bordados sobre a cadeira de balanço que ficava próxima à janela e o acompanhou. Assim que entraram no escritório, ele trancou a porta, causando estranheza à mulher que indagou. Por que trancar a porta? Preciso colocá-la a par de tudo o que está acontecendo e não quero que haja interrupções. Então começou mostrando o registro do gado, dizendo a ela que os números haviam diminuído sensivelmente nos últimos 5 anos. Sempre sou informado do nascimento de novos garrotes e mesmo assim o número continuou a cair, veja. Bernadette, ao ver as anotações, comentou, mas como pode ser? Faz tempo que não vendemos gado para corte. O esposo, percebendo que ela estava compreendendo a sua explanação, continuou. Joaquim não está vendendo somente sacas de grãos, mas também nossos bois. Bernadette ficou com muita raiva. Depois Silvério relatou sobre a contagem errada que ele fazia com frequência, entregando números bem baixo do que realmente havia no paiol. Contou ainda sobre o combinado com o coronel Bernardi e o empréstimo do paiol dele, dizendo que havia vendido os grãos, mas que só os venderia de fato ao final da safra. Bernadette, indignada, disse: quero que dispense o Joaquim agora mesmo. Não posso fazer isso, pois ninguém me tira da cabeça que é ele o responsável pela morte de Zaqueu, sem contar que os meninos correm perigo. Não quero esse homem dentro da minha casa, ela falou com firmeza. Silvério pensou por alguns instantes e disse: não podemos fazer isso. Para colocar Joaquim atrás das grades, preciso de provas. Para isso, teremos que agir normalmente. Desculpe, senhor meu marido, mas não consigo nem olhar para esse sujeito sem sentir repulsa. Bernadette falou. No momento não temos o que fazer. Benedito está de olho em Joaquim e, ademais, Ageu continuará a contar as sacas nas madrugadas, entregando-me as anotações logo pela manhã. Mas isso é perigoso. O menino corre risco de morte. Benedito o está protegendo. Silvério explicou e, pensando por alguns instantes, prosseguiu. E tem mais. Joaquim não rouba somente a nós, mas também os colonos, pois pago 2.000 réis por família e ele repassa apenas 1.000. Quantas famílias tem trabalhando na fazenda? A mulher perguntou indignada. O fazendeiro pegou outro caderno de registro, olhou e contabilizou 45 famílias no local. Desgraçado, ele ganha 45.000 réis, além do que nos rouba, e ainda tem um salário de 5.000. É muito dinheiro. Agora entendo por que Helena, sua esposa, vive na capital e anda com vestidos tão bonitos quanto os meus. Ele está enriquecendo à nossa custa, Silvério falou. Bernadette, em um rompante de fúria, exclamou: eu vou mandar matá-lo. Não diga bobagem. Para isso temos a justiça. Com esse homem, justiça é na bala, ela vociferou. Calma, mulher. Nunca ouvi falar que vingança é o prato que se come frio? Pois bem, deixe o rato cair na ratoeira que eu estou armando para ele. E qual será o próximo passo? Bem, todas as tardes estarei em frente ao paiol, contarei pessoalmente as sacarias e mandarei colocar no caminhão, levando-as eu mesmo para a fazenda do coronel Bernardi. Agora que você alertou, entendo que apesar da proteção de Benedito, é melhor não colocar a vida de Ageu em perigo. Muito bem, faça isso, mas ao final quero de volta tudo o que Joaquim nos roubou, principalmente as terras que ele possui e seus gados também. Vamos confiar em Deus que tudo dará certo, disse o marido. Bernadette estava terrivelmente irritada. Silvério levantou-se e a beijou ternamente na fronte, alertando. Seja o mais natural possível. Não deixe que ninguém perceba que estamos com problemas. A mulher, mudando drasticamente de assunto, perguntou: e o seu trabalho na promotoria na capital? Não se preocupe. Já passei as causas importantes a outros advogados e pedi afastamento por tempo indeterminado. Bernadette suspirou e disse: o que eu faria da minha vida sem você?
Não faria nada, pois eu não existo sem você e com certeza você não existiria sem mim. Ele disse em tom de galhofa. Nunca havia percebido o quanto meu marido é convencido. Ela retrucou rindo. Ele também riu e os dois saíram do escritório. Silvério, olhando para o relógio de bolso, pegou seu caderno de anotações e, vendo que os homens já costuravam as sacas, foi fazer a contagem. Joaquim estava feliz, pois naquele dia havia muitos grãos para serem sacados e por isso pensava: mandarei Pedro costurar as primeiras 20 sacas e colocar em 2 carroças que esconderei no mato. À noite virei buscá-las. Depois de tudo pronto, chamarei o patrão para conferir as sacas e ele não notará nada. Mas o que o administrador não sabia era que Silvério já estava chegando para acompanhar os trabalhos. Veio todo animado, para desespero de Joaquim, e ficou observando os homens costurarem as sacas com os grãos secos. Eram 5 homens trabalhando e o patrão ordenou: empilhem as sacas em frente ao paiol. Vou contá-las e depois as levarei ao paiol do coronel Bernardi. Afinal, esses grãos já estão todos vendidos. Joaquim, arregalando os olhos, perguntou: como assim todos vendidos? Silvério, com naturalidade, respondeu: vendi toda a colheita para o coronel e dei minha palavra de que levarei as sacas todas as tardes para sua fazenda. Joaquim, irritado, perguntou: o que está acontecendo, doutor? Acaso desconfia de mim? Não, caro Joaquim. Entreguei-me ao trabalho na capital e me esqueci da fazenda por muito tempo. Agora decidi que eu mesmo cuidarei dos assuntos principais da propriedade. Irritado, Joaquim falou: se não precisa mais de mim, vou-me embora agora mesmo. Silvério, esboçando um sorriso, contemporizou: se não precisasse de você, já o teria dispensado, mas você é meu braço direito. Então por que não deixa que eu cuide desses assuntos? Porque é o olho do dono que engorda o gado, como eu já lhe disse. Bem, já que o patrão ficará aqui, irei ver os homens no cafezal. Silvério sorriu sem nada responder. Joaquim montou em seu cavalo e, com ódio no coração, disse em voz alta: isso não vai ficar assim. Se for o caso, mato o doutorzinho e vou cuidar sozinho dos assuntos da fazenda, uma vez que Dona Bernadette não entende nada. Ele não viu, mas 2 entidades o esperavam no início do cafezal e foram logo dizendo: tolo. O Jonas entregou sua cabeça de bandeja. Agora terá que se acostumar com pouco. Joaquim não ouviu a voz, mas registrou a mensagem em seu íntimo. De repente, um ódio muito grande pelo peão foi crescendo em seu coração, e ele falou. Tudo começou a desmoronar quando a esposa de Jonas foi trabalhar na casa grande. Vou descobrir o que ele tem a ver com isso, e se tiver, será jogado na mesma vala que Zaqueu. Joaquim entrou em meio ao cafezal e encontrou Jonas juntando grãos que ainda iriam ao terreiro para secar. Vagabundo! O que pensa que está fazendo? Ele gritou com o peão. Com muito ódio, Jonas respondeu: estou trabalhando ou o senhor é cego? Joaquim, irritado, levantando as mãos em seu chicote, deu uma chicotada nas pernas de Jonas, que foi ao chão. Logo ele percebeu que a perna sangrava. Isso não vai ficar assim. O peão rosnou, cheio de ódio. Joaquim, sorrindo, retrucou: digo mesmo para você, patife. Jonas, sentindo-se humilhado e com dor, desafiou: se quiser, junte os senhor os grãos. Estou indo para casa. Se sair do cafezal antes de terminar o trabalho, pode ir arranjando outro lugar para trabalhar, pois o mandarei embora ainda hoje. Jonas, ignorando as palavras de Joaquim, pegou algumas coisas e saiu em direção à sua casa. Enquanto seguia, ele pensava: contarei tudo ao doutor Silvério e ele verá quem será dispensado. Joaquim, percebendo que havia passado dos limites, gritou aos outros peões: vamos trabalhar. Temos muitos grãos para levar ao terreiro. Depois saiu do cafezal pensando que Jonas iria se queixar com o patrão. Porém, quando voltou, encontrou Silvério contando as sacas que estavam sendo colocadas no caminhão. Temeroso, perguntou: o Jonas veio até aqui, doutor? Intrigado, Silvério respondeu: não, porque haveria de aparecer aqui, que eu saiba, ele está no cafezal. Joaquim se apressou em contar-lhe uma mentira. Doutor,
Encontrei aquele preguiçoso deitado sobre um pé de café. Chamei sua atenção e ele me faltou com respeito. Perdi a paciência e lhe dei uma chicotada. Silvério perdeu a paciência e gritou: Você não tem o direito de chicotear ninguém nesta fazenda, mesmo porque o tempo da escravidão já passou. Você é meu administrador e não meu feitor. Acaso quer me arranjar problemas com a justiça? O que está acontecendo com você, Joaquim? Anda transtornado, perdendo o bom senso com facilidade? O administrador irritado retrucou: O senhor vai brigar comigo por causa de um vagabundo? Não, mas da próxima vez que açoitar um de meus colonos, serei obrigado a dispensá-lo, pois se ele for à justiça, estarei em maus lençóis. Joaquim, não suportando mais a presença de Silvério, falou: Eu vou para casa. Hoje não está sendo de meus melhores dias. Faz bem. Tome um banho frio para esfriar a cabeça. Joaquim montou em seu cavalo e, galopando, foi em direção à porteira da fazenda. Silvério, observando distanciar-se, disse em voz alta: Preciso tomar conta do Jonas. Joaquim é um homem violento e vingativo. Tenho certeza de que isso não ficará assim. Então mandou chamar Ageu, que continuou a fazer a contagem das sacas costuradas, e foi até a casa de Jonas. Ao chegar, encontrou o peão lavando a perna com salmoura. Vendo aquilo, o fazendeiro ficou atônito, com tamanha selvageria, e perguntou: Jonas, o que aconteceu? O peão, sem esconder sua revolta, contou tudo exatamente como havia acontecido e concluiu: Se o senhor não acreditar em mim, pergunte a todos os que observaram a cena. Silvério, preocupado, comentou: Jonas, você corre perigo. Esse homem é vingativo, portanto, de hoje em diante, peço que saia da colheita e vá costurar as sacarias. Não posso deixá-lo no cafezal completamente desprotegido. O empregado agradeceu pela preocupação e disse em tom de ameaça: Eu ainda vou matar aquele desgraçado. Não diga bobagem. Colocarei Benedito para acompanhá-lo todos os dias, tanto você como Dona Maria. Ele está muito bravo com as mudanças que tenho feito na fazenda sem seu conhecimento. O peão levantou o olhar e perguntou: Mas o que o senhor tem feito? Silvério, sorrindo, contou tudo o que estava acontecendo, desde a falsa contagem até o empréstimo do paiol do coronel. Enfim, não escondeu nada, pois confiava em Jonas. Agora entendo, porque Joaquim veio sobre mim feito um touro bravo. Ele acha que eu sou o responsável pelo que está acontecendo. Você não é o responsável, mas ajudou a me abrir os olhos. O patrão ponderou. Ele vai querer se vingar de mim. O peão ajuntou. É por isso que Benedito o acompanhará todas as noites. Jonas ficou um tempo em silêncio e depois falou: Doutor, eu conversei com a professora Rita e na semana que vem passarei a frequentar as aulas de alfabetização. Isso é ótimo. Precisarei de alguém de confiança para fazer a contagem das sacas de café e você é essa pessoa. Temeroso, Jonas perguntou: Mas como poderei frequentar as aulas? Joaquim armará facilmente uma tocaia para mim. Silvério, sorrindo, respondeu: De maneira alguma. Benedito o acompanhará. Mas Benedito precisa cuidar das crianças, pois fiquei sabendo que Joaquim está com muito ódio de Ageu. Silvério mostrou-se preocupado e falou: Faremos o seguinte: mandarei que as crianças fiquem na casa grande até Benedito voltar da escola com você. Aquele capeta está com ódio de mim e poderá fazer alguma maldade com minha esposa e filhos. Silvério tentou pensar em alguma coisa, porém naquele momento nada lhe ocorria. Então decidiu: deixarei que Joaquim volte a me roubar? Nada farei. Enquanto isso, ele dará uma trégua a você e aos filhos de Zaqueu. Fingirei que está tudo bem, e enquanto isso, armarei uma teia tão grande da qual ele não poderá fugir depois. E Jonas disse: Doutor, eu não quero mais voltar ao cafezal, ele poderá me fazer algum mal. Você costurará sacas de grão no paiol. O patrão respondeu: Não se preocupe, que estarei lá todas as tardes. E Jonas observou: Mas se ele o vir todos os dias, observando a costura das sacas, saberá que o senhor está fazendo a contagem. Silvério, pensativo, respondeu: Tem razão. Mandarei que Ageu costure as sacas e conte quantas desaparecerão. Jonas, sorrindo, respondeu: Boa ideia.
Depois do que esse infeliz me fez, ele tem que pagar, e muito caro. Silvério ressaltou: não procure confusão, nem queira fazer justiça com as próprias mãos, pois a recompensa vem de Deus. Jonas, ao ouvir falar em Deus, sentiu algo inexplicável e respondeu: desculpe, meu senhor, mas eu não acredito em Deus. Silvério, arregalando os olhos, perguntou: como? Você não acredita em Deus? Não. Se Deus existiu algum dia, tenho certeza de que está morto. Silvério, boquiaberto, disse: como pode dizer tamanha heresia? Se não fosse por Deus, não estaríamos neste planeta tão belo. Belo para o Senhor, que sempre teve tudo, mas para mim, que nunca tive nada, o mundo não tem nada de belo. Se Deus existisse, não haveria pobreza, doença, morte, velhice, maldade, enfim, tantas coisas que nos desagradam. Embora atônito com a maneira de Jonas pensar, o fazendeiro não teve resposta satisfatória para dar a ele, limitando-se a dizer: temos que aceitar as coisas como são. Ao meu ver, tudo está certo como está. Jonas sorriu orgulhoso ao saber que deixara um doutor formado na capital sem resposta. Silvério, mudando de assunto, concluiu a conversa. Devemos tomar cuidado com Joaquim, portanto, tome precauções ao falar comigo. O peão concordou e os dois se despediram. Enquanto Silvério cavalgava, pensava na conversa que tivera com Jonas e se perguntou, em pensamento: será que Deus é a invenção dos homens para aceitarem a vida sem reclamar? Numa coisa Jonas tem razão. Se ele é tão bom, por que permite tantas diferenças e sofrimentos? Isso não condiz com o que aprendemos sobre Deus. O fazendeiro sorriu e disse para si mesmo: nunca imaginei que um dia um matuto completamente sem instrução me deixaria sem resposta às suas perguntas. Capítulo 13. Silvério voltou ao paiol e, vendo que o caminhão já estava carregado, perguntou a Ageu: qual foi a contagem das sacas? Doutor, se não me engano, hoje foram empacotadas 206 sacas. O rapazinho respondeu: o quê? Tem certeza? Acho que sim, doutor. O fazendeiro entrou no caminhão e foi até a fazenda do coronel para o descarregamento. Ageu foi junto para conferir a recontagem. Ele era um rapaz forte e logo se entusiasmou, pois era a primeira vez que andava de caminhão. Ageu e outro empregado começaram a descarregar, enquanto Silvério contava as sacas. Ao final do descarregamento, havia exatamente 206 sacas. Para a alegria do fazendeiro, que contabilizava agora 366 sacas de café no paiol emprestado pelo amigo. Silvério pensou: vou ter que deixar Joaquim me roubar por um tempo. Enquanto isso, prepararei uma boa armadilha para ele. Naquele momento, sem que ele pudesse ver, as figuras de Zaqueu e Orfeu se formaram à sua frente. Zaqueu disse: salve sua safra, mas fique de olho no gado. O fazendeiro, que captou a mensagem, pensou por alguns instantes e monologou: quer saber? Vou salvar minha safra. Porém, Joaquim deve estar planejando me roubar de outra maneira. Começarei a prestar atenção ao gado. Assim que terminou o descarregamento, o coronel chamou Silvério para uma conversa. Ele estava com pressa, pois prometera que estaria em casa na hora do jantar, mas atendeu. Ao entrar na sala, Bernardi informou: estive pensando. O paiol que lhe emprestei está muito velho. Proponho fazer outro celeiro apenas para servi-lo. Silvério, espantado, respondeu: coronel, não precisa ter gastos tão dispendiosos com o celeiro. Isso será por pouco tempo, até eu resolver o problema com o meu administrador. O coronel, com seu jeito bonachão, disse sem rodeios: estou aqui para ajudar o amigo. Pense um pouco mais, pois até adquirir as provas de que precisa pode demorar. Até quando continuará a perder dinheiro? Silvério concordou com ele, porém não queria se aproveitar da situação, de modo que fez a seguinte proposta: o amigo sabe que não sou homem de aproveitar de ninguém. Concordo plenamente com o que disse, porém não acho de bom tom que o amigo gaste dinheiro desnecessário por minha causa. Deixe de bobagem, homem. Ademais, celeiro nunca é perdido, pois a cada ano as minhas colheitas têm aumentado. Está certo.
Aceito a oferta do amigo, mas quero contribuir financeiramente com a construção do novo celeiro. De maneira alguma, o celeiro ficará em minhas terras, porque o amigo teria que arcar com parte das despesas. Farei um celeiro maior e, quando ficar pronto, o amigo poderá usar o que estou usando agora, meus grãos ficarão no novo. Silvério viu certa razoabilidade na proposta do coronel, de modo que disse: se é assim, eu aceito. O coronel Bernardi apertou a mão dele e disse: preciso voltar agora. Minha esposa tem reclamado minha ausência na hora das refeições. Amanhã voltarei para trazer mais grãos e assim poderemos conversar. Os dois se despediram e Silvério disse assim que se aproximou do caminhão: vamos embora. Preciso chegar em casa antes do jantar. Ageu respondeu: tio Benedito deve estar preocupado também. O caminhão não era dos mais potentes, porém Silvério pisou fundo no acelerador e em pouco mais de 20 minutos os dois chegaram à fazenda. Silvério entrou em casa e a mesa estava sendo posta. Bernadette foi logo dizendo: o jantar vai atrasar uns 10 minutos. O marido respondeu sorrindo: ótimo, enquanto isso tomarei banho e descerei em seguida. A mulher estava feliz, pois ele havia atendido seu pedido de chegar pontualmente na hora do jantar. Bernadette era uma mulher tranquila, havia se casado há mais de 20 anos e seu único filho, chamado Fernando, terminava de cursar direito na mesma faculdade em que o pai havia se formado. A tão aclamada Faculdade de Direito do Largo São Francisco, na capital paulista. Ela estava feliz, pois as férias se aproximavam e o filho iria passar aquele período na fazenda. Zulmira, sorrindo, perguntou: quando que o senhorzinho virá da capital, sinhá? Bernadette respondeu sorridente: na carta que recebi, ele disse que virá em 15 dias, pois está fazendo as provas finais e tem tirado as melhores notas do semestre. Zulmira respondeu: pensar que aquele moleque sapeca um dia será um doutor como o pai é um orgulho. O rosto de Bernadette se iluminava ao falar do filho. Lembra-se do quanto ele aprontava com você? Ela perguntou. Zulmira, lembrando-se de uma travessura do menino, começou a rir, despertando a curiosidade da patroa. Do que está rindo? Estou me lembrando de quando ele fez aquela cobra de meia, amarrou uma linha e puxou enquanto eu estava no fogão. Quase morri de susto, passei até mal. A sinhá chegou à cozinha e eu estava sentada, sentindo imensa falta de ar. A sinhá, ao descobrir que era a peraltice do moleque, pegou pelas orelhas. Maria José achou graça e Bernadette continuou com suas lembranças. Ele sempre estava machucado, pois vez ou outra caía dos pés das árvores, dos cavalos e das carrocerias com os filhos dos colonos. Intrigada, a esposa de Jonas perguntou: a senhora o deixava brincar com os filhos dos colonos? Sim. O que havia de mais? Os meninos eram bonzinhos, faziam-lhe companhia e todas as tardes vinham comer bolinhos com café aqui na cozinha. Bernadette se lembrou de Juca, o melhor amigo de Fernando, que se casou cedo e morreu de tanto beber. As duas mulheres ficaram tristes com o destino do menino. Maria José indagou: mas por que ele se casou cedo? Bernadette, lembrando-se com saudosismo do menino, relatou: Juca era um menino muito educado e, à medida que foi crescendo, passou a se interessar pelas mocinhas da fazenda. Por fim, ele conheceu uma jovem chamada Dolores e a pobre logo ficou grávida. Juca se casou por imposição do pai dela e foi morar em outra fazenda. A vida era difícil e ele, vez por outra, emprestava dinheiro de Fernando, que sempre ajudava o amigo. A sogra morreu e o sogro foi morar com ele. Como Gaudério ainda era um homem forte, começou a comandar a vida do casal. Juca resolveu trabalhar em outra fazenda, a fim de não ter que conviver diariamente com o sogro, e foi então que começou a beber. Todos os dias chegava bêbado em casa e ouvia os mesmos sermões do sogro, até que um dia o encontraram morto, pendurado em uma árvore. Fernando já estava na capital quando o fato aconteceu e não pôde comparecer ao velório do amigo. Zulmira juntou. Foi um dia muito triste. Então ele se matou, indagou Maria José. Não sabemos o que o levou a tirar a própria vida, mas há coisas estranhas nesse fato, disse Bernadette.
Embora o Juca tivesse problemas com o sogro, todos diziam que ele era um jovem alegre e nunca reclamava da vida. Gaudério não é o melhor amigo de Joaquim? Maria José lembrou-se. Sim, esse mesmo. Gaudério e Joaquim estão sempre às beiras dos rios pescando. A esposa de Jonas achou aquela história esquisita, porém se limitou a ouvir a conversa. Bernadette continuou a falar sobre o filho e em seguida pediu a ela: Maria, por favor, avise Cleusa para arrumar o quarto de Fernando e peça que tire todas as roupas de cama para lavar. Quando ele chegar, quero que encontre seu quarto em perfeito estado. A empregada saiu rapidamente da cozinha, obedecendo às ordens da patroa, que apesar de seus 40 e tantos anos, ainda conservava a mesma beleza de outrora. Era uma mulher de estatura mediana, com uma bela silhueta, olhos e cabelos castanhos, sem um fio de cabelo branco. Tinha ficado ainda mais bonita com o passar dos anos. Possuía um temperamento calmo, apesar de ter muito ciúme do marido. Bernadette via em Zulmira sua mãe, respeitando-a como tal. Assim, com o passar dos dias, a esposa de Silvério estava ainda mais feliz por ver se aproximar o momento de o filho regressar à fazenda. Naquela noite, Maria José chegou à sua casa acompanhada do marido e passou a falar sobre a morte estranha de Juca, que trabalhava na fazenda do senhor Getúlio. Jonas se lembrou do fato e com displicência respondeu: Eu me lembro desse fato, Maria, mas por que se recordar disso agora? Ela contou sobre a conversa que ouvira na cozinha entre Zulmira e Bernadette e acrescentou: Pelo que ouvi, Juca era um rapaz alegre que não tinha problemas com ninguém a não ser com o sogro. E quem é o melhor amigo de Gaudério? Jonas, compreendendo aonde a esposa queria chegar, respondeu: Joaquim. E ela concluiu: Não acredito que houve suicídio, mas sim assassinato e pior, com participação de Joaquim. Jonas pensou por alguns instantes e decidiu ressuscitar o assunto para o dono da fazenda. Maria José, cansada, resolveu tomar banho enquanto as crianças jantavam e, como já havia comido, despediu-se de todos e foi dormir. Jonas ficou na rede pensando sobre o fato. Por que alguém mataria um menino com pouco mais de 21 anos? Só tenho certeza de uma coisa: se Gaudério e Joaquim são amigos, é porque no fundo são iguais. Mas como farei para conversar com o Dr. Silvério sobre as minhas dúvidas? Jonas adormeceu na rede e viu a imagem de Juca à sua frente, dizendo: Não me suicidei. Joaquim e Gaudério me mataram. Não esqueça. O peão acordou assustado e a fisionomia de Juca estava tão viva em sua mente que ele disse a si mesmo: Pensei tanto no assunto que acabei sonhando com o pobre rapaz. Então se levantou e foi dormir na cama. Ao deitar-se, seu sono foi embora e na mente ficou apenas a frase: Joaquim e Gaudério me mataram. Porém, ele atribuiu aquilo a um sonho. O que Jonas não sabia era que Juca estivera mesmo em sua sala e por um momento ele tinha visto o moço desencarnado. Desde seu desenlace, Juca estava preso ao ódio que sentia por Gaudério e Joaquim, de modo que se tornara inviável a ajuda de que necessitava. Na maioria das vezes, acompanhava o ex-sogro para todos os lugares. Juca sempre se lembrava da pressão que sentira na cabeça, do ar que lhe faltara nos pulmões e principalmente do barulho das vértebras se quebrando, o que lhe causava imenso mal-estar. Ele olhava com carinho para seu filho, que agora, com pouco mais de 4 anos, assemelhava fisicamente ao pai. Juca tinha ódio de seus algozes, porém o amor ao menino o impedia de deixar o local. Ao perceber que Jonas tinha facilidade em ser tirado do corpo, minutos antes de pegar no sono, Juca aproveitou-se da situação para conversar com ele. Certo dia, estando Juca sentado à soleira da porta da venda, Zaqueu e Orfeu se fizeram presentes, e foi Orfeu quem começou a falar. Meu filho, não acha que está sofrendo muitíssimo nessa dimensão? Como sabe, você já perdeu seu corpo físico e está na hora de pensar em si mesmo. Juca, olhando para as duas figuras, logo reconheceu Zaqueu e disse com raiva: Não adianta quererem me levar embora. Antes eu tenho de me vingar dos homens que me ceifaram a vida.
Zaqueu, com suavidade na voz, falou: Meu filho, o perdão é o melhor caminho. Liberte-se das correntes que o prendem a este mundo. O rapaz respondeu: O ódio é o que me faz viver. Orfeu se intrometeu na conversa. Você pensa que o ódio faz viver, mas é o contrário. Somente o amor nos faz crescer. Juca estava aborrecido com aquela conversa, de modo que disse: Ninguém me fará esquecer minha vingança. Zaqueu, em tom bondoso, ponderou: Assim como você, eu tive minha vida ceifada e não pude terminar de criar meus filhos. No entanto, descobri no perdão a melhor forma de ajudá-los. Só sairei deste lugar quando concluir minha vingança. Juca insistiu. Aliás, isso está indo de vento em popa. Enquanto não concluir sua vingança, você ficará aqui? Orfeu perguntou. Não acha que está na hora de pensar em você e esquecer-se de algo que não lhe fará bem algum? Cansado daquela conversa, o rapaz desapareceu. Os outros dois espíritos não precisavam usar palavras para se comunicar, pois o faziam com naturalidade pelo pensamento. Orfeu, olhando para Zaqueu, disse mentalmente: Juca não está pronto para receber ajuda. Devemos amá-lo e tentar ajudá-lo à distância, confiando sempre na bondade divina. Zaqueu concordou sem nada responder. As duas figuras olharam para dentro da venda e lá estavam Joaquim e Gaudério bebendo juntos. Zaqueu falou em pensamento: Pobres homens, não imaginam que cada um deles terá que prestar contas a Deus pelos seus atos. Para tudo há um momento certo debaixo do sol. Orfeu ajuntou: há tempo de errar e tempo de se reconhecerem os erros. Logo, os dois espíritos resolveram ir até a casa de Dona Maroca, uma viúva que costumava lavar roupas para sobreviver. Maroca tinha 2 filhos, ambos já eram casados e moravam na capital. A pobre viúva morava sozinha em uma pequena casa em outra fazenda, cujos donos eram Augusto e Cecília. O genro de Dona Maroca a presenteara com um livro intitulado O Livro dos Espíritos. O rapaz, que se chamava Eugênio, fazia parte de um pequeno grupo de estudos e era muito interessado em assuntos relativos à espiritualidade, por observar fenômenos com os quais tivera de aprender a conviver durante sua vida. Eugênio morava na capital e não raro escrevia cartas para a sogra com muitos esclarecimentos. Maroca também convivia com esses fenômenos de ver e ouvir os espíritos, e para ela esse fato tornara-se algo normal, principalmente depois de conhecer as informações que o genro lhe transmitia. Dona Maroca era uma pessoa exemplar, porém Cecília, a esposa do dono da fazenda onde trabalhava, a achava uma inútil, por ser uma mulher de meia idade, tendo ela uma aparência que a envelhecia ainda mais. Embora recebesse muitas críticas da patroa, a viúva nunca perdia a paciência, pois no fundo tinha compaixão daquela mulher, que mesmo sendo rica era traída pelo esposo e vivia arranjando confusão com os empregados, na tentativa de extravasar suas frustrações. Maroca gostava muito de Maria José e sempre que tinha um tempinho ia até a casa da amiga para tomar café e conversar. Aos domingos, a esposa de Jonas não trabalhava, apenas Zulmira, que, acostumada à rotina, preparava as refeições dos patrões. 2 domingos por mês, Maroca aproveitava a folga para visitar a esposa de Jonas. Naquela tarde, Dona Maroca estava aborrecida, de modo que confessou a Maria: Não gosto de reclamar, mas as coisas na fazenda de seu Augusto e Dona Cecília estão insuportáveis. A amiga, preocupada, perguntou: O que está acontecendo? Dona Cecília achou que eu havia rasgado a renda de um de seus vestidos e chegou a me chamar até de imprestável. Tantos anos trabalhando como lavadeira e agora, depois de velha, recebo tantas ofensas. Maria José perguntou: Mas você viu o vestido rasgado? Não. Acho que ela inventou essa história somente para descarregar em mim suas frustrações. Pedirei a minha filha para morar com ela, pois estou cansada de tantas humilhações. A esposa de Jonas gostava verdadeiramente da amiga e com isso perguntou: Se aparecer outro lugar para trabalhar por essas bandas, você sai da fazenda do senhor Augusto? A lavadeira, sorvendo um gole de café, respondeu com um sorriso triste:
Não penso duas vezes. Maria José não disse nada, porém Orfeu e Zaqueu incutiam em Dona Maroca o desabafo e, ao mesmo tempo, colocavam na cabeça da esposa de Jonas a ideia de conversar com Bernadette sobre a situação da amiga. As duas mulheres falaram por mais de 1h30 até se despedirem. Assim que Maroca foi embora, Maria José viu quando o marido chegou da pescaria trazendo alguns peixes e comentou: Jonas, limpe os peixes. Eu preciso conversar com Dona Bernadette. Intrigado, ele perguntou: conversar sobre o quê? Ela saiu sem dar maiores explicações. Ao chegar à cozinha da casa grande, viu que Zulmira caminhava com grande dificuldade e indagou: por que não mandou me chamar? A senhora não pode ficar trabalhando sozinha? Zulmira sorriu e respondeu: dor é uma coisa com que nos acostumamos. Maria José apressou-se em arrumar a mesa, colocar a comida nos refratários de porcelana, preparar o suco e servir. Bernadette, chegando à cozinha, perguntou: o que faz aqui? Maria José, sem hesitar, respondeu: vim conversar com a senhora, mas vi a dificuldade de Zulmira e resolvi ajudá-la. A patroa gostou da atitude da empregada e indagou: quer conversar agora ou depois do jantar? Pode ser depois do jantar. Vou ajudar a Zulmira na cozinha e somente depois que ela for descansar conversarei com a senhora. Claro, se a senhora quiser. Se quer assim, assim será, a patroa disse sorrindo. Assim que Silvério e Bernadette terminaram a sobremesa, Maria José retirou a mesa, lavou as porcelanas, lavou os pés de Zulmira na salmoura e ficou esperando. Logo depois, a patroa chegou e, olhando com simpatia para ela, perguntou: o que você quer, Maria? Escolhendo as palavras, a esposa de Jonas contou o motivo pelo qual havia ido procurá-la. Bernadette ouviu tudo em silêncio e comentou ao fim da narrativa: Cecília sempre foi uma mulher perturbada, mas agora, com as traições do marido, tem ficado ainda pior. Pobre mulher! Mas ela ainda não entendia o motivo de Maria José relatar a história da lavadeira e voltou a perguntar: aonde você quer chegar, Maria? Senhora, eu gostaria que a senhora desse emprego para Dona Maroca. A pobrezinha tem sofrido muito nas mãos de Dona Cecília. Pensativa, Bernadette respondeu: mas nós já temos uma lavadeira onde essa mulher poderia trabalhar. Maria José pensou por alguns instantes e respondeu: talvez a senhora precise de outra pessoa para arrumar a casa e assim que terminar essa tarefa, ela poderá nos ajudar na cozinha. A esposa de Silvério se lembrou de que realmente precisava de mais uma pessoa para a função de arrumadeira. Com isso falou: traga essa mulher para conversar comigo amanhã, de preferência na parte da manhã. Senhora, pela manhã eu não posso. Tenho que ajudar a Zulmira nos afazeres da cozinha. A cozinheira que acompanhava a conversa logo se intrometeu dizendo: não se preocupe, vá atrás de Maroca que eu cuido da cozinha até você chegar. Bernadette sorriu mais uma vez e disse: está vendo? Não vejo motivos para me desobedecer. Maria José pensou por alguns instantes. Mas aonde Maroca vai morar? Perguntou. Tem a casa que foi reformada para o Benedito. A patroa respondeu: ela poderá ficar lá até arranjarmos um lugar mais próximo da casa grande. Zulmira sorriu com a decisão da patroa. Maria José, preocupada, indagou: e quem irá ajudá-la na mudança, senhora? Pedirei para Osório e Ageu cuidarem disso. Amanhã mesmo ela sairá do calvário em que está vivendo. A empregada agradeceu a Bernadette e lembrou-se em seguida de que ainda tinha de preparar o jantar em sua casa. Estava feliz, pois amava Dona Maroca como a uma mãe, e agora poderia conviver diariamente com a amiga querida. Ao chegar à sua casa, encontrou o marido contrariado. Por que foi à casa grande? Ele perguntou rudemente. Está se esquecendo de suas obrigações de mulher? Maria se irritou com a posição machista de Jonas e retrucou: ajudar uma amiga não faz de mim uma péssima esposa e mãe, portanto, não admito que fale comigo dessa maneira. O peão arregalou os olhos para a esposa, afinal nunca vira falar daquela forma, e tentando contornar a situação para não discutirem, perguntou: ajudar uma amiga? Como assim? A mulher, que já estava irritada, respondeu: agora não quero falar, quero ficar sozinha, pois preciso preparar o jantar para as crianças.
Maria José era uma mulher bondosa, porém muito impetuosa, e quando se zangava, recusava-se a falar. Jonas, percebendo que havia passado dos limites, resolveu mudar de assunto. Os peixes estão limpos. A esposa não respondeu, e como estava brava, preparou a refeição com rapidez. Durante o jantar, conversou apenas com os filhos. Disseu olhou para a mãe e falou: "Gosto quando a senhora está em casa." Sorrindo, ela respondeu: "Também gosto de ficar com vocês, meus filhos, porém, a partir do próximo domingo, terei de ajudar Zulmira na casa grande." Jonas, ao ouvir as palavras da esposa, enfureceu-se. "O quê? Você vai trabalhar até os domingos?" "Isso mesmo. Preciso ajudar a Zulmira. A pobre senhora trabalha de domingo a domingo e tem sofrido sem minha ajuda. Espero que ganhe mais por isso." A esposa perdeu o controle de vez. "Você, como sempre, só pensa em dinheiro. Não sabe fazer nada se não tiver algo em troca. Quando aprender um pouco sobre caridade, voltamos a nos falar." Disse olhando para os pais, intrometeu-se na conversa. "Vocês não vão brigar agora, não, justo hoje que estamos juntos." Os pais olharam para a expressão triste da criança e resolveram pôr um fim à conversa. Jonas jantou e deitou-se em sua velha rede, enquanto Maria José foi lavar os pratos do lado de fora da casa. As crianças brincaram por um tempo e logo receberam ordens do pai para ir dormir. Maria José entrou em seu quarto, penteou os cabelos e deitou-se, pois sabia que teria de acordar muito cedo no dia seguinte. Jonas, atordoado com a discussão que se iniciara, pensou: "Maria pensa que a vida é só ajudar os outros. Será que ela não entende que, primeiramente, temos que ajudar a família? Ela é uma boa pessoa, porém muito teimosa, sobretudo quando acredita estar certa." E sem nem mesmo estar com sono, o peão sentiu os olhos pesarem e mais uma vez viu a figura de Juca à sua frente. "Procure o doutor Silvério e conte a ele que não me suicidei," o desencarnado lhe disse. "Conte a ele que Joaquim e Gaudério me mataram." Jonas, assustado, saiu daquele torpor e pensou mais uma vez: "Precisa encontrar uma forma de conversar com o doutor Silvério, pois aquele rapaz não se matou, ele foi assassinado." Mesmo sem perceber, havia repetido praticamente as mesmas palavras ditas por Juca. A seguir, sabendo que mais um dia de trabalho intenso o aguardava dali a poucas horas, dirigiu-se ao quarto e deitou-se com cuidado ao lado da esposa, para não atrapalhar o sono dela. Capítulo 14. Maria José acordou no mesmo horário de todos os dias. Ainda estava brava com Jonas, mas mesmo assim acendeu o fogão e preparou o café para o marido levar ao trabalho. Ela havia feito pães no dia anterior e deixou o bule de café e o prato com pães sobre a mesa. Jonas entrou na cozinha e, como se não houvesse acontecido nada, falou: "Bom dia, Maria." Com tom ríspido, ela respondeu com frieza: "Bom dia." Jonas não podia acreditar que a esposa ainda estivesse zangada com ele por ter feito apenas uma pergunta. "Deixe de bobagem, mulher," ele disse sorrindo. "Não fique brava comigo, apenas senti sua falta." Maria, olhando para ele, falou com frieza: "O que pensa de mim, Jonas?" "Só porque fui até a casa grande conversar com Dona Bernadette para pedir por uma amiga e aproveitei para ajudar a Zulmira, você ficou bravo. Às vezes chego a pensar que você não confia em minha lealdade." O peão enrubesceu de vergonha e retrucou: "Nunca pensei nada disso sobre você, Maria. Você é uma boa esposa e mãe." "Mas não foi isso que você disse ontem?" Jonas, querendo por fim a conversa, posou de vítima. "Quer saber? Você está sempre certa e eu estou sempre errado." Maria regalou os olhos. "Pare de vitimismo, pois isso me enoja," ela falou, encerrando o assunto. Jonas, sem encontrar mais o que dizer, pegou suas coisas e foi trabalhar. Maria José chegou à cozinha e encontrou Zulmira fazendo café. Ageu já estava na mangueira esperando o leite ser colhido. Depois de cumprimentar a velha cozinheira, Maria tratou de arrumar a mesa e ajeitou os bules de porcelana para colocar o café e o leite. Assim que Ageu chegou com o latão de leite, Maria já o colocou para ferver e começou a preparar os pães. Como era costume ser feito todas as segundas-feiras, com a chegada dela, o serviço de Zulmira diminuíra em muito. A velha cozinheira perguntou:
Que horas pretende falar com Dona Maroca depois que os patrões tomarem café? Vá agora, Zumira aconselhou. Você já arrumou tudo, só falta colocar o café e o leite nos bules. Quanto à fornada de pão, não se preocupe que eu fico de olho. Maria perguntou. Não acha que é muito cedo? Não, será melhor assim. Depois do café, assim a conversa com ela e já arruma tudo. Maria, tirando o avental, resolveu acatar a sugestão. Zumira adiantou sem dizer. Não vá sozinha. Leve a Geu com você. Maria foi até o rapazinho que arrumava outros latões de leite e ordenou. Ageu, venha comigo. Preciso ir à fazenda vizinha. Ele tampou os latões e os colocou sobre a carroça, pois era comum entregar todas as manhãs os latões excedentes na venda de Malaquias. Vamos até a cidade. Na volta, passaremos na fazenda, disse o rapazinho. Ageu era discreto, de modo que nada perguntou a Maria. Os dois saíram da fazenda e fizeram conforme combinado. Entregaram o leite na venda e depois passaram na fazenda de Augusto. Maria sabia onde a lavadeira morava e foi diretamente à casa dela. Maroca já estava de saída quando viu a carroça chegar e, observando, percebeu se tratar da esposa de Jonas. Dona Maroca, a dona Bernadette quer conversar com a senhora. Maria foi logo dizendo. Ela vai lhe oferecer trabalho e o melhor, não será como lavadeira. A amiga abriu um largo sorriso e falou. Preciso pegar as roupas antes das 6 da manhã. Se não o fizer, Dona Cecília ralhará comigo. Não se preocupe com Dona Cecília. A partir de hoje, ela não a incomodará mais. A viúva pensou por alguns instantes e decidiu. Vou com você. E assim que conversar com Dona Bernadette, volto para falar com Dona Cecília. A mulher subiu na carroça com Ageu e Maria José e rumaram para a fazenda. Ao chegarem, Maria levou à cozinha e perguntou. A senhora já tomou café? Já sim, minha filha. Zumira, estranhando o fato, perguntou. A que horas a senhora se levanta? Levanto-me às 5, pois tenho que acender o fogão, preparar o café e pegar as roupas para lavar. Mas a que horas faz os pães? A velha cozinheira voltou a inquirir. Dona Maroca, sorrindo, respondeu. Não faço pães, pois não tenho tempo. Chego todos os dias tarde da noite, estou muito cansada, logo adormeço. Maria perguntou, mas Dona Cecília não lhe dá o café da manhã com pão, leite e queijo? Nunca vi dando café para nenhum empregado, a viúva respondeu. Só para Teresa, que é sua cozinheira. Bem, na verdade, ela não dá, mas Teresa toma. Maria José sentiu-se enojada daquela mulher e com isso falou, venha, vamos tomar café, depois a senhora conversa com Dona Bernadette. Obrigada, minha filha, mas ainda não trabalho aqui para me aproveitar dessa maneira. Naquele momento, Bernadette chegou e, vendo que a mulher já esperava, disse gentilmente, Dona Maroca, espere que meu marido saia para trabalhar e virei em seguida conversar com a senhora. A viúva anuiu com a cabeça e assim que viu a mulher de Silvério sair, disse para Maria, como ela é educada. Maria, estranhando a observação, perguntou, por que diz isso? Porque Dona Cecília só sabe gritar, ela grita com todo mundo. Zulmira informou sorrindo. Criei assim a Bernadette e ela sempre foi assim. Nunca vi gritando com ninguém. Dona Maroca fechou os olhos e pediu a Deus que lhe permitisse conseguir o emprego. Silvério e Bernadette conversaram durante o café da manhã e assim que o marido se trancou em seu gabinete, ela foi à cozinha. Olhando para Maroca, perguntou, a senhora já tomou café? Não, senhora. Zulmira se intrometeu na conversa dizendo, nós oferecemos, mas ela se recusou, pois achou um abuso tomar café na casa da sinhá, sem nem mesmo estar trabalhando aqui. Bernadette sorriu e falou, mas a senhora já está trabalhando aqui? Já combinei tudo com Maria José? A senhora trabalhará na arrumação da casa, fará todas as refeições na cozinha e ganhará 1.500 réis ao mês. Assustada, Dona Maroca perguntou, a senhora não acha que está exagerando? Não, porque pensa assim. Porque eu só ganhava 200 réis com Dona Cecília, com direito às refeições. Bernadette, arregalando os olhos, disse, cruz credo, que mulher muquirana, onde já se viu ter coragem de pagar 200 réis para uma pessoa e ainda se achar no direito de humilhá-la.
Maroca percebeu que Maria tinha contado sua história para a patroa, porém não se importou com o fato. Bernadette ordenou: Maria, peça para Ageu vir até aqui. A empregada saiu com rapidez e encontrou o rapaz limpando a mangueira. Ageu, dona Bernadette está lhe chamando. Ele a acompanhou e a patroa falou assim que o viu: leve dona Maroca até a fazenda do senhor Augusto. Ela vai conversar com dona Cecília. Depois ajude a pegar suas coisas e deixe tudo na casa que foi preparada para Benedito. Aliás, você já tomou café? Ainda não, ele respondeu. Tenho que esperar Benedito e Osório, pois combinamos de tomar café juntos. E a que horas eles chegam? Nesse momento, as mulheres ouviram a gargalhada de Benedito. Ageu comentou: acho que já chegaram. Bernadette, ao ver Osório e Benedito, ordenou: tomem café e acompanhem Ageu e dona Maroca à fazenda do Dr. Augusto e não voltem sem ela. Benedito, sorrindo, anuiu com a cabeça, e logo dona Maroca se juntou a eles para fazer o de jejum. Depois do café, os quatro saíram em direção à fazenda do senhor Augusto. Ao chegarem lá, dona Maroca mal entrou na cozinha e Cecília esperava com os olhos faiscando de raiva. Tratava-se de uma mulher robusta e seu mau humor e azedume a faziam parecer mais velha do que o normal. Isso são horas de chegar, sua imprestável. Cecília gritou. Hoje trabalhará até mais tarde para compensar o atraso. Dona Maroca, com paciência, respondeu. Desculpe, dona Cecília, mas não pretendo trabalhar mais para a senhora. A mulher começou a rir. Ela não tinha visto os três homens que estavam em frente à casa grande e perguntou: está desistindo da vida, velha inútil? A viúva baixou o olhar e exclamou: de forma alguma, dona Cecília. Estou indo para um lugar onde vou ganhar mais. Cecília soltou uma gargalhada irônica e com desprezo perguntou: vai sair daqui para ir onde? Vai trabalhar de queijeira? Pois para lavar roupa você não vale nada mesmo? A lavadeira, tomando uma posição enérgica, mas respeitosa, respondeu: bem, já que sou tão inútil como a senhora diz, saiba que vou pegar minhas coisas e vou-me embora agora mesmo. Cecília, embora gostasse de humilhar a pobre mulher, sabia perfeitamente que ninguém lavava e passava roupas como ela, por isso falou: vai embora daqui para morar aonde? Arrumei trabalho com dona Bernadette. Não vou lavar roupas. Trabalharei dentro de casa e não precisarei ficar tomando sol o dia inteiro. Cecília, tomada de raiva, disse: vou conversar com Bernadette, pois não posso deixar minha amiga fazer uma besteira dessas, onde já se viu contratar uma velha para arrumar sua casa. Dona Maroca fez uma prece em pensamento e perguntou a seguir: a senhora vai pagar meu ordenado? Cecília, como vingança, respondeu: ingratos não têm ordenados. Se quiser trabalhar para Bernadette, isso é com você, mas daqui não levará nada do que há em sua casa. Como? Não tenho ordenado e também ficarei sem minha mobília? A senhora enlouqueceu. Cecília, possessa de ódio, começou a gritar: fora daqui! Saia já de minhas terras, velha insolente! A viúva, chorando, saiu da casa grande. Quando os homens a viram em lágrimas, perguntaram o que havia acontecido. Soluçando, ela contou tudo o que tinha ouvido da ex-patroa. Benedito, levando a mão ao ombro da senhora, disse: não se arrelie, dona Maroca. Deus vai dar em dobro a essa mulher tudo de ruim que ela está lhe fazendo. Os quatro saíram logo dali e voltaram para a fazenda. Bernadette, ao ver o estado de dona Maroca, perguntou: o que houve? A viúva contou tudo exatamente como havia acontecido. Tomada de furor, Bernadette disse: isso não ficará assim. Vou falar com meu marido e iremos pessoalmente conversar com Augusto e Cecília. Dona Maroca, temerosa, implorou: não faça isso, por favor. A senhora não imagina o quanto aquela mulher é vingativa. Indignada, Bernadette respondeu: a senhora tem o direito de tirar suas coisas de lá e receber pelo que já trabalhou, onde já se viu fazer uma coisa dessas. Dona Maroca disse resignada: Deus nos dá todos os dias o direito de recomeçar. Chegou o momento de recomeçar minha vida. Quem sabe não será melhor começar tudo de novo e não ter nada que me lembre do passado. A esposa de Silvério, olhando seriamente para ela, falou: é assim que a senhora quer? Se quiser,
Poderei resolver esse problema com uma simples conversa. Afinal, meu marido é o homem mais influente do lugar e só perde para o coronel Bernard nessas redondezas. Dona Maroca, com lágrimas nos olhos, respondeu: Não quero que faça nada, por favor. Bernadette, que era uma mulher de bons sentimentos, lembrou-se de alguns móveis velhos que tinha guardado no porão da casa grande. Maria, chame Benedito, Osório e Ageu, e diga para virem até aqui. Ela ordenou. A empregada saiu e rapidamente os 4 entraram na cozinha e Bernadette falou: Tenho móveis que já não usamos mais. Quero que limpem todos os que Dona Maroca escolher. Depois os levem à casa que ela vai ocupar e ajudem a colocá-los em seus lugares. Dona Maroca mal acreditava no que ouvia. Olhou com ternura para Bernadette e agradeceu. Deus abençoe muito, senhora. Deus já tem me abençoado, a mulher disse e concluiu. Não se preocupe com suas vestes, pois lhe arranjarei 2 pares de roupas. Porém, ainda hoje irei à cidade, comprarei fazendas de tecidos e pedirei a dona Jandira que lhe faça vestidos novos. E tem mais. Ela saiu e voltou com 1.500 réis, dizendo: Este aqui é o adiantamento, por ser minha mais nova empregada. Dona Maroca não conseguiu segurar a emoção, de modo que disse: Não posso aceitar, a senhora já fez muito por mim. Bernadette, sorrindo, respondeu: Só estou sendo justa. Afinal, se eu não a empregasse aqui, nada disso teria acontecido. A senhora não teria sido tão humilhada. Dona Cecília já me humilhou tantas vezes que isso não me dói mais. Essa mulher é pior do que eu pensava. Bernadette falou. Ela destruiu seu amor próprio. Não, senhora. Tenho meu amor próprio intacto dentro de mim. Apenas aprendi a perdoar. A esposa de Silvério ficou surpresa com aquela resposta e sorriu com grande admiração. Bernadette levou a viúva ao porão, ordenando a Benedito, Osório e Ageu que as acompanhassem. Descobrindo os móveis que ali estavam, ela disse: Escolha todos os que a senhora quiser, Dona Maroca. A viúva escolheu apenas uma cama com um colchão e uma cristaleira. Inconformado, Benedito perguntou: A senhora só levará isso com tantas coisas que tem aqui? Estou pegando por empréstimo, a mulher respondeu. Com o salário que receberei, comprarei coisas mais simples. Isso nem combina com a minha casa. Benedito falou rindo. Se fosse comigo, juro que levaria quase tudo daqui. Veja, só tem móveis bons. Dona Maroca, com lágrimas nos olhos, respondeu: Que adianta móveis bonitos, roupas caras e casa bonita, se a pessoa tem um coração feio? Dona Cecília tem tudo isso, mas o coração daquela mulher é algo pavoroso. Benedito concordou. Isso é verdade, mas a senhora é diferente. Diferente como? Perguntou Maroca. Não sei, mas ainda vou descobrir. Somos todos diferentes, ela disse. Afinal, Deus não podia nos fazer iguais, não é mesmo? Todos concordaram com ela e logo os rapazes levaram os móveis para a carroça. Bernadette acompanhava tudo, porém achou que era pouca coisa e perguntou: Só vai levar mesmo a cama e a cristaleira? Não preciso de mais do que isso, senhora. Tendo uma casa e uma cama para dormir já está bom. A boa senhora juntou: Mas a casa ficará vazia? Dona Bernadette, Maroca falou com voz calma. A verdade é só uma. Temos muitos desejos em ter coisas, mas as necessidades são poucas. As pessoas querem tantos bens, sonham muito, mas a verdade é que precisamos de pouco para viver. Como disse o santo apóstolo Paulo, nos viemos ao mundo e nos voltaremos. Bernadette achou as palavras daquela simples mulher muito profundas e comentou: Mesas e cadeiras são imprescindíveis em uma casa. Mas por que judiar dos rapazes? Maroca perguntou. A mesa que a senhora tem é grande e muito pesada. Isso só vai judiar dos homens e do animal que puxa a carroça. Benedito se intrometeu no assunto. Que não seja por isso, Dona Maroca. Temos forças para carregar a mesa e podemos vir buscá-la assim que deixarmos estas coisas na casa. Bernadette gostou da atitude dele e falou: Está bem, faça isso. A seguir, voltou para o interior da casa e ordenou: Maria, por favor, providencie o utensílio de cozinha para Dona Maroca. Por isso, não pode faltar nada em sua casa. Zulmira sorriu encantada com a postura da patroa. Sinhá,
Minha mãe sempre dizia que quando fazemos o bem ao próximo, fazemos a nós mesmos. Bernadette, beijando Zulmira, disse: E você passou isso para mim. A generosidade vem de família. Maria José sorriu feliz em ver a demonstração de afeto por parte de Bernadette à velha senhora. Mas como saberei o que posso pegar? Ela perguntou. Na despensa da cozinha havia muitos utensílios e a patroa autorizou. Pegue o que quiser. Quando tiver dúvidas, é só perguntar a Zulmira, que ela saberá lhe dizer se pode ou não. Maria José entrou na despensa e viu enormes prateleiras. Havia panelas, bacias, pratos que não se usavam mais, bules, xícaras, copos, enfim, uma gama de utensílios que Bernadette comprava em suas viagens, descartando os mais antigos. A esposa de Jonas ficou encantada a ver tudo aquilo e, pegando primeiro a bacia, foi colocando tudo o que achava necessário dentro dela. Zulmira, vez por outra, entrava na despensa e dizia sorrindo: Nesta casa são só 3 pessoas, bem agora são 2, e eu não compreendo porque há tantas coisas. Este é o sonho de toda mulher, ter talheres, porcelanas, panelas. Maria falou e, observando o tamanho das panelas, acrescentou: Não acha que são muito grandes para Dona Maroca que mora sozinha? Tem razão, concordou a cozinheira. Vou conversar com a sinhá, pois essas panelas realmente são muito grandes para uma pessoa só. Aliás, o bule também é enorme. Maria José pensou, pelo jeito, não há muitas coisas para aproveitar. As 2 mulheres conversavam sobre isso quando Bernadette entrou perguntando: Já escolheram as coisas? Zulmira respondeu: Sinhá, as panelas e o bule são grandes para uma pessoa sozinha. Bernadette não havia pensado no assunto, de modo que disse: Então, logo depois do almoço, iremos à venda de Malaquias comprar utensílios menores. Deixe que Maroca vá comprar a sinhá. Ela recebeu seu pagamento, Zulmira disse. Bernadette, entusiasmada com a situação, falou: Ela irá conosco. Compraremos os utensílios. Com o dinheiro que recebeu, ela poderá comprar também mantimentos e assim não faltará nada em sua casa. Sem contar que leite, ovos, hortaliças, queijos e outras coisas tem de sobra na fazenda. Maria José feliz olhou para a patroa e do fundo do coração disse: Nunca vi uma pessoa tão bondosa como a senhora. Bernadette, sorrindo, explicou: Querer ajudar quem precisa não faz de mim uma pessoa boa. O único que poderá me dizer isso um dia será Deus. Logo as mulheres ouviram um burburinho na cozinha. Era Benedito e os rapazes que tinham voltado. Bernadette perguntou: Como está a casa de Dona Maroca, Benedito? Vazia, como a senhora havia predito. Ele respondeu. Então ela resolveu acompanhar os rapazes até o porão. Eles iriam pegar as mesas e as cadeiras prometidas a Dona Maroca. E Benedito comentou: Senhora, esta mesa ficará muito grande naquela cozinha. A casa é pequena para estes móveis. Bernadette perguntou: A cama e a cristaleira couberam? O espaço ficou um pouco apertado. No quarto, se couber, é só um baú. Na cozinha cabe uma mesa pequena com 2 cadeiras no máximo, porque o fogão a lenha é muito grande. Bernadette sentiu pena da pobre senhora e com isso ordenou: Você sabe fazer mesa e cadeira? Sim, senhora. Quando morava na capital, trabalhei como marceneiro. Ótimo. Quero que faça uma mesa com as cadeiras, um baú, bancos para colocar na pequena sala e que coloque também uma rede. Ah, se não esqueça de pegar a velha cadeira de balanço e a leve também. Você acha que caberá isso na sala? Benedito, sorrindo, respondeu: Se não der jeito, nós arrumamos. A patroa orientou: Hoje não dará tempo para começar a fazer o que falta, pois precisarei de você para ir à vila. Temos que comprar utensílios domésticos para a casa nova de Dona Maroca. Benedito estava feliz, pois não gostava de receber sem ter bastante trabalho a ser feito. Assim que Bernadette ordenou, ele saiu, já que não havia mais nada para transportar. Dona Maroca havia ficado na casa e mal podia acreditar que aquela noite iria dormir em um lugar onde teria paz. Assim que os rapazes saíram com a carroça, a pobre mulher juntou as mãos e fez sentida prece, agradecendo a Deus. Pela primeira vez em sua vida, sentiu-se realmente feliz. A casa era simples, porém o local era bonito,
pois do lado direito começava o rio, onde não raro via-se as pessoas pescarem aos domingos. Nos fundos havia muito mato, mas isso não seria problema, pois ela tinha certeza de que Bernadette mandaria alguém limpar. Em frente, havia uma pequena cerca dividindo a trilha por onde as pessoas passavam para irem ao rio. As paredes da casa estavam branquinhas e as janelas e portas tinham sido pintadas de azul. Emocionada, a viúva planejou fazer um pequeno jardim no quintal que circundava a residência. Depois de algum tempo, os homens voltaram à casa de Dona Maroca e Benedito, sorrindo, falou: "Não se preocupe com a mesa e o baú. Dona Bernadette mandou que eu faça o que falta para a senhora. Agora só trouxe a cadeira de balanço." A mulher o olhou cheia de gratidão. "Não preciso de muita coisa, meu filho. Para mim, a casa já está pronta." Benedito, que gostara profundamente daquela senhora simples, falou: "Não vou fazer somente porque Dona Bernadette mandou. Saiba que estou fazendo de coração." "Que Deus o abençoe muito, meu filho." A viúva disse com os olhos brilhando de emoção. Benedito sentiu um impacto em seu coração, pois a única mulher que o havia abençoado fora sua mãe há muitos anos. Dona Maroca, a patroa, mandou levar a senhora para almoçar e lhe disse. A mulher fechou a casa, embarcou na carroça e seguiram para a casa grande, alegres e animados. A mais feliz era Dona Maroca, para quem a vida oferecia um novo recomeço.